Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz ano, feliz ano, felizes meses, felizes dias, sempre seguindo e respeitando as leis. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, GESIEL. É um núcleo de estudos profundos, em livros seguros. Não são palestras, aqui não tem palestrante. Aqui tem aluno, estudante, aprendiz, que não usa de fantasias para iludir os nossos irmãos de sociedade, de religião, de família. Não! Se você quer ser feliz, um dia você vai ser. Para isso você tem que usar as faculdades que Deus lhe deu e seguir as leis que Ele criou à risca, se reformando, se renovando, respeitando a tudo e a todos. Respeitando a tudo e a todos. É isso que vai fazer você subir os degraus da perfeição. E é por isso que estamos aqui, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando a doutrina dos espíritos superiores, que veio completar o cristianismo, anunciada por Jesus no Evangelho de João, anunciada por Jesus, que ele iria permitir a vinda do Consolador prometido para acabar de explicar a dinâmica das leis de Deus, para que os filhos, seus filhos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, possam alcançar a perfeição pelos seus próprios esforços. Não por sensacionalismo mediúnico, não por milagres, promessas, sermões, palestras. Não! Livros, água com açúcar. Não, nada disso. Você tem que entrar na escola e, como aluno, estudar de 1 a 4 horas todo dia. Ainda chegar em casa, às vezes, estudar mais 4. Hoje nós vamos, queridos senhores e senhoras, vamos fazer aqui algumas reflexões importantes. E vamos pegar carona num livro de Leon Denis. Leon Denis, no início do século passado, ele estudava muito a filosofia e a doutrina dos espíritos superiores. Estudava muito Jesus Cristo e era muito preocupado com a sociedade. De maneira que hoje nós vamos pegar um pequeno texto dele para reflexões profundas. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É o que mais estamos precisando hoje. Você abre as redes sociais, você vê todo mundo xingando a imprensa, xingando os partidos políticos, usando palavrões, querendo brigas, querendo dar golpe de Estado, voltar à ditadura. Vejam se isso é coisa de gente inteligente. São analfabetos com curso superior. Eu conheço juiz de direito, médico,
engenheiro, que nunca leu um livro inteiro na sequência, que nunca leu um livro inteiro, mas quer dar opinião sobre tudo, quer falar sobre tudo, quer xingar todo mundo. Por isso que Jesus veio à Terra há 2000 anos, reencarnado, e mostrou que o caminho é o sermão da montanha. Mostrou que o roteiro são as bem-aventuranças. E ela começa pela humildade, pela simplicidade. Ou seja, aquele indivíduo que reconhece que é filho e que precisa estudar as leis, se enquadrar nelas, para se tornar um cidadão do bem, de bem e do bem. O pensamento, Leon Denis, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele, o pensamento. Construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. O pensamento. Jesus, na época, não podia falar do pensamento, ninguém ia entender. Ele falava do coração. Aonde estão as suas coisas, seus pensamentos são os teus tesouros. Se você só pensa em xingar, falar mal dos outros, criticar, ver filmes horríveis, músicas terríveis, muitas bebidas alcoólicas, jogos, não estuda nada, imagina quem são as suas companhias espirituais. Imagina como está a sua mente. É um conjunto de lixos. Então nós precisamos lavar o vaso da alma. É isso que Jesus falou a Sara, esposa de Benjamim, no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem que tirar as impurezas para implantar agora, responsavelmente, o reino de Deus aqui dentro. Então o pensamento tem que ser alimentado pelo estudo. Eu falo em estudo e principalmente as pessoas da religião morrem de rir. Eles acham que não precisa estudar. Eles acham que o sermão, as palestras, o passe, a hóstia, o confessionário, está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Só com a sua coragem para mudar, se enquadrando na lei e sendo o primeiro a cumprir os ditames da lei. É aí que você vai mudar, mas é pelos seus esforços. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa.
a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Então tudo depende do seu modo de pensar, de como você alimenta a sua mente, que obviamente vai dar origem à sua consciência irresponsável ou responsável. Por isso que eu só falo em livros seguros. Não assista qualquer um, não compre qualquer livro. O ideal era as casas religiosas hoje pararem com essas palestras. Esses indivíduos que usam esses aparelhos, a maioria deles nunca leu nada, eles copiam um texto e querem ser os sabichões, metidos a bestas, a dar conselhos para os outros quando não sabe nem aconselhar a si. Então, Leon Denis, há mais de 100 anos, 150 anos, já pensava sobre isso. As vibrações de nossos pensamentos, continua ele, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga o diamante purifica-se ou perde o brilho. Conforme você vai alimentando a sua mente, você vai criando um diamante limpo, translúcido, que vai dar origem à responsabilidade de saber reconhecer os ditames das leis, que vai dar origem à faculdade do raciocínio, da fé raciocinada, ou vai dar origem ao montão de bobagens que a gente fica fazendo durante o dia? Preguiça, não trabalha para nada, não lê livros, não ajuda ninguém, nem a si próprio. É uma vida miserável e desgraçada, apesar de parecer confortável. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. Por isso que eu falo muito em estudar. Tem gente que está há 30 anos e nunca leu um dos 5 livros básicos da nossa doutrina de uma vez. Não entendeu nada, não conhece nada. Você, para conhecer os mandamentos, os evangelhos, os 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, você, para ler, estudando isso tudo, as obras básicas e mais 150 livros, todos já lidos por mim várias vezes, que ajudam a compreender todo esse dinamismo pedagógico, isso demora 30 anos, se você fizer de 1 a 4 horas por dia, como aluno, como aprendiz. Olha, se meditarmos em assuntos elevados, você só vai meditar se você tiver um material aí dentro. E isso é trabalho. O pessoal fala assim, nossa, tem que praticar a caridade. Como que você vai praticar a caridade se você não estudou? Eu conheço várias pessoas que estão há 40 anos na religião e não sabem o que é caridade, não sabem tolerar os amigos, nem os familiares, não sabem o que é tolerância, não sabem o que é paciência, não sabem o que é o perdão,
não sabe o que é a reconciliação, não sabe o que é dialogar, falar, ouvir, conversar. Isto é caridade. Não sabe, às vezes, dar um bom dia. Não sabe receber, às vezes, o inimigo para iniciar uma conversa de reconciliação. Não sabe. Porque quem não estuda cultiva a ignorância, a raiva, o ódio, a mentidez à besta, o orgulho, a vaidade. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, nos deveres a serem respeitados e cumpridos, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. Quem estuda Jesus, os grandes ensinamentos, está sempre abrilhantando a sua vida, clareando o seu raciocínio, o seu discernimento, ampliando o seu livre-arbítrio. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza, para as verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo, que não tem fim. É para isso que nós fomos criados, simples e ignorantes, sem saber, livre dos espíritos, mas com todas as faculdades, para alimentar nossa mente, para alimentar nossa consciência, para alimentar os nossos pensamentos, para alimentar as nossas faculdades dos sentimentos, para alimentar corretamente as nossas ações. É aí que nós vamos ver brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Então vejam vocês a importância de se alimentar com livros corretos, com palestras, com aulas corretas, com livros seguros, com informações seguras da ciência, da economia, as notícias seguras dos jornais, das televisões, das rádios, nos passando como está o mundo, para acompanharmos a evolução desse mundo. Fazemos parte dele. E ele é o mundo escola para reencarnarmos aqui, geralmente como alunos reprovados, para fazer tudo de novo, estudar, compreender, entender, assimilar pedagogicamente, trazer para dentro e corajosamente nos reformar. Essa é a primeira e a maior das caridades. Me reformar, cuidar de mim. Ao cuidar de mim, eu estou cuidando das coisas de Deus que Ele está me emprestando. O meu corpo, que tem um início e tem um fim. Eu estou cuidando de lidar com os meus irmãos que vieram, reencarnaram junto a mim. Os irmãos de família, de trabalho, de religião.
Quem não mantém esse nível da sua mente, mantém isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, só brigas entre famílias, só ciúmes, só intolerância, agressões, corações duros de ferro. A maioria dos grupos religiosos brigados. A política, nós estamos vendo aí, uma confusão de palavrões e de golpes de Estado, de volta à ditadura, fazendo dos meios modernos da comunicação instrumentos da mentira, de fake news, da mentira, incentivando as pessoas a não tomarem vacinas. Olha que crime lesa a pátria, lesa as coisas de Deus, de usar armas. Vejam, de volta à ditadura, para matar as pessoas. Em vez de aprendermos a respeitar as leis que estão em vigor, a respeitar as eleições, a respeitar a lei de trânsito, não beber se vai dirigir, respeitar as regras do trânsito, dos impostos, pagar os impostos direitinho, cumprir as regras que estão em vigor no Estado democrático de direito. Mas agora, vejam a chamada desse filósofo importantíssimo. Na verdade, foi o principal continuador da doutrina espírita logo após o desencarne de Allan Kardec. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos de dar golpe de Estado, de prender as autoridades que estão trabalhando corretamente, de matar as criaturas. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus momentos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas da pureza de Deus, dos ensinamentos de Jesus, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Ninguém se conhece, quase ninguém se conhece. Nós queremos falar do que está fora, aproveitar o consumismo, as coisas da matéria selvagem que estão por aí. As pessoas querem os alcoólicos, as bebidas, todas fazem mal. Remédios não receitados por médicos responsáveis. Nós queremos desrespeitar as leis. Olha a construção da democracia. São 500 anos tentando construir a democracia e, finalmente, em 1988, nós conseguimos chegar lá depois de 20 anos de luta contra a ditadura terrível que existia nesse país, que matou muitas criaturas, destruiu várias famílias. Vários jovens foram sacrificados, vários professores.
Aí nós conseguimos instalar, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã. E daí começamos a construir a nossa democracia. E tem gente que quer destruí-la. Porque não estuda, porque nunca leu um livro completo, estudando e lendo todo dia. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. Quando Jesus falou isso para Sara, quando ela buscava os ensinamentos de Jesus, que entrava ali de noite na casa de Pedro, mas ela misturava, quando voltava para casa, com os ensinamentos do mundo material, azedava tudo. E de dentro dela só saía azedume. De dentro de nós só sai hoje, quem faz essa confusão, vocês estão vendo aí pelos nossos smartphones, tem um pastor aí que ele na verdade, é um terrorista. Na verdade, ele comanda uma parte de uma religião, mas ele é um terrorista. Ele nunca estudou e nem compreendeu a mensagem de Deus através de Jesus Cristo. Quantos não estão seguindo essa criatura terrível, escura? O espírito dele é feio, vazio. Aí nós fazemos essa confusão e aí surge depois as doenças do corpo, dor de cabeça, enjoo, problemas no estômago, no fígado, e assim vai. A depressão, que é a doença da alma, essa sujeira que a gente junta aqui, nós vamos ter ansiedades, nervosismos, violência e a depressão, a vontade de se matar, o suicídio. Porque não fizemos um plano para a nossa mente? E aí diz ele, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica, ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. É a doença que hoje mais acomete os brasileiros, é a depressão, exatamente por essa bagunça que nós fazemos em nossa mente, em nosso coração, em nosso livre-arbítrio, em nosso discernimento, tudo nublado. Ora nós falamos que fazemos caridade, ora nós brigamos. Nós não sabemos para onde nos dirigir, quando o comando deve ser nosso. Deus nos criou para sermos perfeitos. Na verdade, semi-perfeitos, porque perfeito só Ele. Mas Ele nos criou para chegarmos à perfeição, pelos nossos esforços. Ele nos deu e nos dá todas as ferramentas. A escolha é nossa. Então, para terminar, Leon Denis diz: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Você tem que orar e vigiar minuto a minuto, segundo a segundo. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais,
ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Isso tudo é o nosso comando. Aperfeiçoamento moral. E aí, ele vai mostrando para nós que nós temos que saber escolher a quem nós vamos seguir. Eu, por exemplo, seguia muito meu pai na primeira fase da minha infância e pré-adolescência. Meu pai era um juiz, um professor seríssimo, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, e dava muitos conselhos. Uma das frases dele mais importantes era: meu filho, sempre procure estudar os livros seguros e aprender com eles. Sempre procure conversar com os professores mais velhos, com os seus amigos mais experientes, para receber deles boa conversa, saudáveis conversa, que possam ajudar você a sempre se acertar no caminho do bem. Depois, em 1968, eu escolhi como meu guia e meu modelo Jesus Cristo. Nunca mais o abandonei. Ele é o meu caminhar seguro. Ele é o meu orientador jurídico divino. Ele é aquele que tem paciência há 5.000 anos comigo, sempre me oferecendo uma oportunidade de reacerto para me enquadrar no caminho do bem. Há 2.000 anos ele veio, mas ele comanda desde o início da formação da Terra. Ele é o responsável por tudo. Ele é o governador do planeta Terra. Mas há 2.000 anos ele reencarnou, porque pelo seu exemplo, ele resolveu dar o seu exemplo e deixar implantado os seus ensinamentos e avisar que viria depois a doutrina espírita como o consolador prometido. Então, Leon Denis mostra que nós temos que fazer essas seleções, aprender a cuidar do nosso tempo, da nossa reencarnação, aprender a cuidar da alimentação do corpo, mas também da alimentação da alma. O meu tempo é de ouro, porque eu não posso perder tempo, porque todos vamos voltar ao mundo espiritual pela morte, todos. E nós levamos daqui as nossas obras, ruins e boas. Então, meus amigos e meus queridos amigos, é por isso que, terminando, ele diz: enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conhecer nenhuma animosidade ou ressentimento, mas, ao contrário, saibamos fazer reverter, em benefício de nossa própria educação moral, todas as causas de aborrecimento e aflição. Nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima e a nossa reforma moral, para seguirmos com mais firmeza o caminho do bem. Só assim nós conseguiremos implantar a paz primeiro em nós, para começar a trabalhar essa paz nas famílias, nos grupos sociais, nos trabalhos, na sociedade de um modo geral, fazendo com que esse planeta se torne um planeta de muita harmonia, um planeta
de humanidade, onde todos seremos e nos trataremos como irmãos. E mudaremos a face do planeta, porque todos serão tratados como irmãos. Só Jesus nos mostra o caminho, a verdade, a vida. Na verdade, Jesus nos mostra o que é a verdade, para sabermos viver a vida que nos foi determinada por Deus, o nosso Criador. Por isso ele disse: ninguém vai ao Pai sem passar por esses ensinamentos, sem gravar esses ensinamentos nos seus pensamentos, na sua consciência, para que de dentro de você brilhe a luz da verdade, do bem, da paz concreta, embasada nos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo, pelo cristianismo que está aqui completo em nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Fraternal abraço para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, só em Livros Seguros.